Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF, e me acompanhe também através da página do canal no Facebook e me seguindo em meu perfil pessoal. Essos, sendo o maior dos continentes do mundo conhecido, sempre foi o grande palco das maiores civilizações de que se tem registro no mundo das crônicas. Na aurora dos tempos, reinos como Giz e o Império da Alvorada se colocavam como os berços da humanidade, os primeiros grandes expoentes do esplendor civilizatório. Mas existe ainda uma terceira grande civilização que, frequentemente, é ignorada e deixada de lado pela maioria das pessoas, por já ter tido sua história abruptamente encerrada nos dias de hoje, mas que nem por isso é menos importante e fascinante, ainda merecendo ser analisada a fundo, e por conta disso, o vídeo de hoje tratará da trajetória do antigo reino dos Homens Altos de Sarnor, a terceira das civilizações ancestrais de Essos. A história do reino de Sarnor se perde nas eras, e não existem registros detalhados a respeito de seus primeiros anos de existência, pois é muito provável que as histórias registradas que certa vez existiram foram destruídas pelo trágico evento que decretou o fim de sua existência, de modo que quase tudo que sabemos sobre esse antigo reino deriva de fontes externas. As histórias contidas neste vídeo são oriundas em sua maior parte de registros vindos de civilizações vizinhas, como as Cidades Livres, Carth e a Baía dos Escravos, e de alguns livros escritos por estudiosos dos Sete Reinos e de mais além, largamente baseados em tais fontes, quais sejam Anais do Verão e do Inverno, um tomo fragmentado que trata do Sarnori, do qual apenas algumas páginas chegaram aos nossos dias, O Fim dos Homens Altos, uma crônica escrita pelo estudioso Bello, falando exclusivamente a respeito da destruição do reino durante o Século de Sangue. Tribos de Cavaleiros, ou O Estudo dos Nômades das Planícies Orientais de Essos, escrito pelo mestre Ilister. Determinados trechos e apêndices do tomo Batalhas e Cercos do Século de Sangue, de autoria de mestre Joseph. E Cidades Arruinadas, Deuses Roubados, livro escrito pelo estudioso Vagorro. Os Homens Altos de Sarnor clamavam ter formado entre si a primeira grande civilização de que se tem registro, ainda na Era da Alvorada, tal como fazem os Giscari e os Homens de Iti. Tal como a civilização Rhoynar, da qual falaremos aqui no canal em breve, os Sarnori surgiram ao longo do leito do grande rio Sarn, que serpenteia pelo coração de Essos até atingir seu delta às margens do Mar Tremente, no extremo norte do continente. As cidades do antigo reino se espalhavam pelas margens do rio e de seus afluentes, além de ocuparem regiões litorâneas e porções em torno da Baía das Presas e do grande mar interno chamado de Mar de Prata, que pode ser pensado mais como um grande lago. De acordo com a tradição oral e com os poucos registros Sarnori que ainda sobrevivem, essa civilização clama descender de um antigo herói lendário de nome Rujor Amai, ancestral, fundador de sua civilização e o primeiro rei dos Homens Altos. Ele seria um descendente das últimas rainhas pescadoras do Mar Tremente, e teria tomado como esposas as filhas dos reis e chefes dos mais importantes povos das grandes planícies do coração de Essos na época, os Gips, os Cimeri e os Zokora, dos quais nada se sabe, unindo tais povos e formando o seu próprio, que daria origem ao Sarnori no futuro. Durante o início de sua história, os Sarnori também foram como os Rhoynares, no sentido de que se organizaram como um conjunto de cidades-estado independentes, governadas por seus próprios reis, mas nominalmente falando, o governante supremo da civilização, chamado de Alto Rei, tinha seu assento em uma dessas cidades, Sarnath, considerada, portanto, a capital do reino de Sarnor, embora o grau de controle de tal Alto Rei sobre as outras cidades fosse variável, e por vezes não fosse tão acentuado. De todo modo, o reino de Sarnor prosperou grandemente devido à fertilidade das planícies e das margens dos rios da região que controlavam e à sua posição estratégica e central no continente, servindo como a confluência das grandes rotas comerciais por terra que percorriam todo o continente, recebendo e taxando caravanas vindas de locais como o Império Giscari, Valíria, Iti e Leng, e as grandes colônias valirianas do oeste, como Coor e Norvos. Em seu auge, o reino de Sarnor ocupava um enorme território que se estendia desde a Floresta Negra de Coor e o território controlado pela colônia valiriana de Essaria a oeste, até os limites do reino dos Ifekevron e do reino de Omber, na península de mesmo nome, no extremo leste, e da costa do Mar Tremente ao norte até as vastas estepes do Grande Mar de Grama ao sul.
Milhares de anos de extrema riqueza tornaram o reino de Sarnor em uma civilização bastante poderosa, mas também os tornaram um alvo natural e muito cobiçado a outros povos da região, em especial às tribos nômades vindas do leste através do Grande Mar de Grama, que olhavam as ricas cidades Sarnores com cobiça. Durante muito tempo, tais tribos foram mantidas em relativa paz pelo enorme poderio imperial valeriano, mas com a condenação que se abateu sobre a Cidade Franca nos idos dos anos 114 antes da conquista, o epicentro do império que manteve os guerreiros do Mar de Grama em xeque durante tanto tempo deixou de existir de uma hora para outra, abrindo os portões para o período mais conturbado e violento da história do continente, que viria mais tarde a ser conhecido como o Século de Sangue. Durante esse período, os Dothraki vieram do leste e se espalharam por todo o coração de Essos, atacando, pilhando e destruindo diversos reinos e cidades, livres para atuarem sem temer os senhores de dragões valerianos. E nesse contexto, o esplendoroso reino de Sarnor, com suas vastas riquezas acumuladas ao longo dos séculos, era um alvo preferencial. O Século de Sangue marcou a derrocada final do antigo reino, que levou menos de um século para ser completamente varrido, mas tudo começou de forma bastante calma para os Sarnori, que haviam se acostumado a ver os Dothraki, ao longo do tempo, como nada mais do que um mero incômodo, não os enxergando como uma grande ameaça. De início, alguns dos reis da cidade Sarnori até mesmo utilizaram os Calazares, que já estavam promovendo saques e destruição para além de suas fronteiras, como forças de mercenários em suas próprias querelas, oferecendo-lhes ouro e escravos em troca de seu auxílio nas lutas contra seus rivais. O grande líder dos Dothraki de então, Calmengo, que havia unido todos os Calazares sob seu controle, aceitou os subornos e pagamentos dos reis Sarnori, mas se virou contra eles logo depois, queimando campos de cultivos e arrasando cidades inteiras, para devolver as planícies à natureza, matando ou escravizando o povo Sarnori. Ainda assim, os outros Sarnores, cegados por sua profunda arrogância aristocrática, não enxergaram o enorme perigo representado pelos Dothraki até que o filho de Mengo, Khal Moro, liderou seus guerreiros até os portões da grande cidade Sarnori de Sathar. A cidade foi completamente destruída e todos os seus homens foram passados pelo Arak, com as mulheres e crianças capturadas e escravizadas, levadas à força até a cidade Giscari de Hazdan-Mo, onde seriam vendidas. E mesmo após este episódio, com Sathar sendo passada pelo Arshot, os reis de outras duas grandes cidades Sarnori próximas, Kasaf e Gornaf, ao invés de perceberem o perigo que corriam e unirem suas forças contra o inimigo em comum que em breve enfrentariam, se lançaram às gargantas um do outro, disputando os espólios que ainda restavam nas ruínas de Sathar. Tal demonstração de cobiça e desunião se mostraria fatal aos Sarnores em pouco tempo. 6 anos após a destruição de Sathar, Khal Moro e seu grande Calazar retornaram, arrasando Kasaf com o auxílio militar do ganancioso rei de Gornaf, que se sentia satisfeito com a possibilidade de destruir seu velho rival. O rei de Gornaf, enxergando nos Dothraki um aliado poderoso do qual poderia tirar grande proveito, chegou até mesmo a cimentar sua aliança casando-se com uma das filhas do Khal, mas isso de nada lhe serviu quando sua hora chegou, pois apenas 12 anos mais tarde, sua cidade de Gornaf caiu perante o mesmo Calazar, agora liderado por Khal Horo, que havia conquistado o direito de liderar os guerreiros ao matar Moro com suas próprias mãos, tornando a aliança firmada pelo rei de Gornaf inválida. O ganancioso rei veio a ser assassinado por sua própria esposa, que depois viria a ser tomada como cativa por Khal Horo, e Gornaf deixou de existir, sendo renomeada pelos senhores dos cavalos como Veis Lexi, que significa Cidade dos Ratos. Eventualmente, o próprio Khal Horo viria a ser morto por um rival, e seu Calazar se fragmentaria em uma dúzia de grupos menores, que continuaram espalhando o terror e a destruição entre os Sarnori, além de lutarem entre si pelo direito de atacar e pilhar os centros de riqueza e poder da região. Diversas cidades Sarnori foram conquistadas por diferentes Calazares, já que cada Khal tentava suplantar os outros em poder e riqueza, além de proezas militares, e cada cidade derrotada tinha as estátuas de seus deuses tomadas e arrastadas lentamente de volta a Veis Dothrak, como símbolos supremos de conquista. Um dos piores casos ocorridos durante o Século de Sangue foi o da cidade Sarnori de Salosh, considerada o epicentro da preservação da memória do reino, graças à sua gigantesca biblioteca, que continha pergaminhos e tomos detalhados da história e da cultura do reino, e que foi varrida por um dos Calazares menores, sendo chamada dali em diante de Vais Atikari, o que quer dizer Cidade da Doença, possivelmente devido à erupção de alguma praga misteriosa durante sua conquista. Kaif e Hornof foram outras duas cidades Sarnores a cair quase simultaneamente, sendo destruídas por dois Khals rivais que competiam por supremacia.
A cidade fortificada de Mardosh, um importante posto militar, foi capaz de resistir durante 6 anos aos avanços do Dothraki, mas seus defensores, padecendo de fome aguda após tantos ataques, não poderiam aguentar por muito mais tempo, de modo que tomaram uma atitude drástica e sinistra. Eles simplesmente assassinaram todas as suas mulheres e crianças para evitar que fossem tomadas como escravas, após o que abandonaram as muralhas da cidade e avançaram contra a hoste Dothraki atacante, em uma última carga suicida. A queda de Mardosh, talvez a mais poderosa militarmente entre todas as cidades do reino, foi um evento demasiado chocante para que os Sarnori sobreviventes o ignorassem, e por conta disso, todas as cidades que ainda estavam de pé resolveram se unir em uma última coalizão, sob o comando de Mazor Alexi, o último Alto-Rei de Sarnor, em uma tentativa desesperada de expulsar os Calazares de suas terras. O esforço, contudo, foi em vão, e o grande exército do Alto-Rei foi encurralado entre 4 Calazares e totalmente destruído na Batalha do Campo dos Corvos, nomeada em alusão às milhares de aves carniceiras que se juntaram para se banquetear com os restos mortais dos Sarnori caídos. Após essa desastrosa batalha, a própria Sarnath das Altas Torres, a grande capital de Sarnor e assento dos Altos Reis de outrora, se tornou vulnerável. O Calazar de Khal Losso foi o responsável por passá-la pela tocha, menos de uma quinzena após a vitória no Campo dos Corvos, renomeando-a como Veis Kewo, ou Cidade dos Vermes. E após este evento, toda a tentativa de resistência dos Sarnori se desmantelou, e as últimas cidades do reino caíram uma a uma. A cidade de Saris, a última a ser tomada pelos Dothraki, já se encontrava largamente abandonada a quando da chegada do Calazar de Khal Zego. Tamanho era o pavor de seus habitantes, mas mesmo assim foi colocada abaixo, tornando-se conhecida desde então como Veis Gradak, o que quer dizer Cidade da Podridão. Por fim, a última cidade sarnória a resistir aos avanços dos Senhores dos Cavalos foi Saf, um pequeno, porém importante e fortificado posto comercial na costa do Mar Tremente, no extremo oeste do delta do rio Sarn, mas a história aqui foi diferente da das outras cidades. Graças ao apoio militar da agora cidade livre de Lorath e de um destacamento de guerreiros vindos do reino de Iben, inimigos jurados dos Dothraki, Saf foi capaz de resistir aos ataques dos Calazares e, eventualmente, a repeli-los, sobrevivendo até os dias atuais como o último baluarte da antiga civilização. Até hoje, os homens de Saf continuam a se chamar Tagis Fen, o que significa Homens Altos, no antigo idioma Sarnori, e são os guardiães do que restou da cultura do antigo reino devastado. Se você aprecia o conteúdo do canal, torne-se também um apoiador do MGF, link na descrição abaixo.